Bora ver com as últimas informações do Corinthians, com o Bessone trazendo mais informação do Timão nessa terça-feira. O Corinthians aí que pode ter a volta do Memphis Depay, do Rodrigo Garro e do Mateuzinho. Talvez essa semana, não sei, se liga só nesse vídeo. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. A gente posta vídeo todos os dias aqui no canal, lembrando, hein, amanhã Corinthians Novo Horizontino e Corinthians, aliás, fora de casa, jogo difícil. Então é isso, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos falar do Corinthians agora. Não sei se é o seu time, mas é isso aí. Garro iniciou transição física e pode voltar antes do Mundial. Aleluia. Aleluia. Mas não agora, contra o Novo Horizontino. Vamos poupar também, é hora de poupar. Que tal? Eu acho que... Peraí, calma, antes de você responder do Garro, a médica caiu por quê? Eu falei um pouco isso ontem, acho que ela caiu por várias circunstâncias e aí teve um último episódio. Que é a fala do Dorival, é isso? Não, o lance do Mateuzinho. Mateuzinho. Si. Mas não é a fala do Dorival, é o Mateuzinho. Mas vem lá de trás, com todas as situações. Desde uma situação que o Fagner demorou para voltar, e aí a comissão técnica ficou brava. Pô, o que tá acontecendo com ele? Tem que voltar. E depois o Emiliano dá entrevista. Aí o prazo, eu não sei prazo, eles nunca me passam prazo e tal. Então você via que tinha ali já uma rusga com a comissão. Aí teve o problema do Fabinho, que eu falei ontem. Aquela acusação de assédio moral e tudo mais, uma discussão entre os dois, que até que o clube passou um pouco pano ali, ficou ali nas entrelinhas, disse que ouviu até funcionárias todas do CT Mulheres e tal, para saber se era um caso isolado, ou se teve outros casos. E aí ficou nessa situação. Então vinha ali aí teve essa do Mateuzinho, que transformou na gota d'água e ela deixou... Esqueci o nome. Doutora Ana Corte. Doutora Ana. A ex-jogadora ontem do Corinthians, que ela já está agora jogando lá no exterior, a Gabi Portillo, tem uma história linda no feminino do Corinthians, postou alguma coisa na linha. O machismo volta a fazer acontecer e tal. Fazer o serviço. E na cabeça dela, enfim, a doutora, ela escreve aqui, ó. E mais uma vez o machismo venceu. Então... A Gabi Portillo, repito, não é mais parte do Corinthians, já está jogando em outro clube no exterior, mas ela fez essa postagem, então ela viu alguma coisa de machismo na saída da médica. Enfim, essa é outra questão que eu nem entro nisso, eu não tenho muito detalhe, enfim, eu não vou entrar muito nessa situação. De qualquer maneira... A doutora Ana podia dar entrevista pra gente aqui. Poderia, porque é legal ela falar sobre os temas todos, enfim, seria bem interessante. Seria realmente. Muito. Tinha 7 anos de clube, sendo chefe de clube, mas como funcionária. Como chefe desde o ano passado só. E o treino foi aberto hoje, boa parte do treino para a imprensa. E aí teve a imagem que deu uma tranquilizada aí no torcedor. O Garro e o Memphis foram para o campo. Tá aí, ó, as imagens. E aí eles participaram. Essa me parece ainda de ontem, não me parece a de hoje. O Memphis então, o entorse não foi nada... É de hoje. Já é de hoje? Tá. E aí o Memphis... Não, tá separado ainda, ele e o Mateuzinho, só que o Garro já estava fazendo com os demais jogadores. A tendência no final de semana... O que acontece? O Corinthians vai viajar uma vez só para 2 jogos. Ele tá com colete branco, né? Para jogar nos 2 times. É aquela coisa também, o Coringa, né? Isso, os caras não darem porrada nele também, né? Eu acho, e ele joga dos 2. Quem tiver com a bola, ele vai participar e abastecer para os 2 times. O Corinthians vai fazer uma viagem para 2 jogos. Hora que sair de São Paulo, vai para Minas, joga no sábado contra o Atlético, treina no domingo lá em Minas e vai de lá vai para Buenos Aires. Então, a impressão que eu tenho é que Garro, Memphis, todos vão viajar, mas o gramado sintético da Arena MRV, não acho que o Garro voltaria no final de semana e aí ficaria pro Huracan. Não por conta do jogo. O jogo acho que ele jogaria. Me pega um pouco o lance de ser grama sintética no final de semana, para quem tá voltando e tal, talvez eles possam dar uma segurada. Mas os 2, então, foram pro campo, o Garro já treinando com os companheiros, o Mateuzinho e o Memphis ficaram de lado, mas é uma ótima possibilidade, então, vamos dizer, no mais tardar, terça-feira contra o Huracan, todos estejam à disposição e quem sabe ele pode até, inclusive, voltar a colocar aquele trio que o torcedor tanto se acostumou, que fez tanto sucesso, Garro e os 2 na frente, com 3 volantes por trás. Foi assim que o time terminou com 9 vitórias seguidas e tudo mais. E
e fez muito bons jogos, então o Garro voltando, a ver se ele vai ter condição depois de manter a regularidade, jogar todas. Ele foi a maior minutagem do ano passado, jogou mais de 5 mil minutos, mais do que até goleiro ele jogou. E aí agora esse ano ainda começa de maneira, pelo menos os 5 primeiros meses, mais complicados para ele. Ele pareceu na primeira temporada muito o Conca, né? Quando ele jogava, lembra? O Conca jogava todas as partidas do time no Fluminense. Ele chegou a bater em 2010 o recorde. Jogou uma cartão. O Conca jogou as 38 partidas de um campeonato de Série A. Ele tem um tipo de jogo, né? A batida, a organização, a canhotinha e tal. E a grande surpresa foi, né, ele não ser presente nessa temporada por uma série de questões, novas lesões e tudo mais. Mas agora, enfim, pelo visto está próximo o retorno. Se alguém me perguntar, você acha que quarta-feira ele não pode ir no banco, jogo em casa, Novo Horizontino? Talvez, cara. Eu não sei, se já tá aí no convívio com os outros jogadores, talvez. Ficar no banco, vai para uma concentração de novo, mesmo que não tiver ali uma condição talvez de entrar, mas aí você deixa no banco, aí vai fazer o aquecimento ali do lado, o torcedor pede o cara para ele entrar um pouquinho, eu não sei. Isso eu não sei para quarta. O treino agora aconteceu agora há pouco, acabou agora há pouco, mas é um Corinthians que vai tendo aí a possibilidade de escalar melhores jogadores para esses 3 jogos, né? Novo Horizontino, Galo e a decisão com o Huracan na terça-feira. O Huracan que passou, está na semifinal do Campeonato Argentino, ou joga sábado ou joga domingo. E ontem saiu o adversário, o Independente eliminou o Boca. Exatamente. E joga Huracan Independente na cancha do Independente, que é mandante, e o jogo será no final de semana. E outra semifinal, o São Lourenço se classificou e agora River ou Platense para... O jogo é hoje entre o River e o Platense. Semifinalista, né? O Corinthians, Massa, tá aí, ó. Novo Horizontino amanhã, depois tem Sul-Americana, que tá ainda com alguma chance. E brasileiro, o Corinthians tem elenco para 3 frentes? Tem mais que o São Paulo, né? Não. Tem ou não tem? Sua resposta é boa. Você não responde, mas... Não, mais que o São Paulo, tudo bem. O G4 aqui, a gente junta mais uns 5 aqui, que tem mais elenco que o Corinthians também. Tem, mais que o São Paulo tem. Então não precisa priorizar. Sim, eu acho que tem. Não precisa priorizar nada, tem que ir com tudo. O Corinthians é um caso à parte, né? Quando ele vai para uma competição e perde, aquela competição não importa. É sempre assim. Isso aqui já não, né? Não, lembrando que o Corinthians nos últimos 2 anos conseguiu levar. Sim. Ele foi semifinalista da Copa do Brasil e da Sul-Americana em 23 e 24. O brasileiro ficou ali difícil. Mas chegou, entendeu? Ele levou. Só para repetir, o Massa vai concluir. O Dorival arriscou numa partida de Copa do Brasil e numa partida na ida, goleiro reserva, inclusive, e na partida contra o Racing. Mas ali não foi por desgaste, foi porque ele queria conhecer os caras, não é isso? Não. Era desgaste? Ele tá no Maracanã, olha pelo camarote, o time esfacelado contra o Flamengo, ele falou, não dá, não tem o que fazer. Foi lá e tirou todo mundo e pôs outro time. Ia para jogar contra o Inter no final de semana. Aí o time jogou bem contra o Inter. Ele arriscou. Mas podia ter tomado 2-0 e ver amanhã... Do Novo Horizontino? O Novo Horizontino fez 2 anos bons de Série B, cara. Quase subiu por 1 ponto. Um bom trabalho lá em Novo Horizonte, não era? Paulista, estadual, o ambiente é outro. Se fosse o Ipiranga, seria mais risco. Eu acho que ele fez. Novo Horizontino, não. Ele arriscou. Eu acho que ele fez certo, arriscou. Mas acho que tem sim. O brasileiro está mais difícil, está um pouquinho mais comprometido. A gente tem que esperar ainda. O Corinthians tem 13 pontos, né? É uma colocação razoável. Para quem não corresponde à 3ª maior folha de pagamento do país. Mas eu desisti de falar sobre isso porque não pega. Não, senhor. Não tem essa, não. Essa desistir, tem que não. falar. Pega. Agora, você acha que esse sistema aí, meio maluco do jogo, não se repete, né? Do monte de jogador no meio de campo, sem atacante. O 4-1-4-1 que ele tentou, eu acho que até pra quarta pode ser, porque não tendo o Garro ainda, Memphis. A minha dúvida é quando tiver os dois. Se eu sou ele, eu dou um passinho pra trás. Peraí, se esses caras fizeram o que eles fizeram ano passado, eu vou tentar... Romero e Yuri ou... Eu vou tentar de novo. Não, quando voltarem Garro e Memphis... quando voltarem. Peraí, eu tava com uma outra ideia, mas peraí, se esses caras deram tão certo, peraí, eu vou voltar atrás e vou fazer 3-1-2 como tava jogando. Aquilo que eu te falei, lembra que eu te falei? Eu faria isso. Ele gosta mais do volante que joga. Então, você viu como ele vai, aos poucos vai botando o Maicon de primeiro, né? Muito, já virou o amor dele. Né? Então ele tem um pouco dessa diferença. Acho que foi muito marcante nos trabalhos do Flamengo e do São Paulo, essa coisa do volante
distribuidor de jogo. Mais do que tanto marcador. que ele enche Coronado, Carrilho, Bidon, Maicon, só cara que... Tem Só um que você passe. perdeu intensidade, perdeu profundidade. Aí ficou aquele jogo chato pra caramba. Ele falou, como é que é? Posse falsa. Posse falsa. Nada é mais irritante do que a posse falsa. Posse de bola falsa. Mas agora ele tem que essa situação. Não pra quarta, repito, mas agora. Vai, logo menos aí ele vai estar com todo mundo à disposição. Tô bem curioso pra saber como ele vai fazer pra isso. Mas, enfim, o torcedor vai ficando mais empolgado com a possibilidade... sobretudo do Garro, o melhor jogador do Corinthians no ano passado, e o Memphis, o que fez falta contra o Santos é brincadeira, ele faz o time jogar, é ele que abre espaço, é ele que sabe conduzir, é ele que os passes dele são certos, as infiltrações na hora certa, ele fez muita falta contra o Santos, assim, quando o cara não tá, é que você tem um pouco de noção, assim, do quanto ele faz falta, tá louco. Agora a paulada eu acho que é na sequência, que o Vessone descreveu ali, a logística, né? São 2 jogos bem complicados. Galo e Huracan fora. A sequência então fala aí, Silvestre, recapitulando. Quarta-feira, Novo Horizontino, tem a vantagem do 1-0. Galo, sábado à noite, 9 da noite, na Arena MRV. Embarca para Buenos Aires, treina no domingo, embarca para Buenos Aires. E aí pega o Huracan, na qual o Huracan joga no sábado, provavelmente também como o Corinthians. Só que o Huracan, para terça, ele tá mais tranquilo. Ele só perde o primeiro lugar se ele tomar 4 do Corinthians. Só. Nem o 3 ele perde o primeiro lugar. Então, ele sabe que terça-feira ele vai fazer um jogo... Dá para fazer um jogo bem controlado. O Corinthians tem que ganhar para classificar, seja qual for o placar. O Corinthians tem que ganhar de qualquer forma. 1-0 basta para ir para pegar o segundo lugar e disputar o playoff com quem vem aí, o terceiro que vem. Seria o Bahia hoje, né? Hoje seria o Bahia, isso aí. Playoffzinho lá tá o Bahia. Porque tem uma classificação fixa. Já fixada, Vai ser alguém desse Bahia. grupo. Não. É o melhor terceiro da Liberta contra o pior segundo México, né? da Sul-Americana. O segundo melhor... Corinthians, tá. A gente tava falando, se for o Corinthians Bahia, o Corinthians leva. Conversa paralela. Se pegar o Bahia, o Corinthians leva. Leva. Passa. Ainda mais porque o Bahia vai estar Confronto vindo doméstico. com... e vem Se fosse com o pneu arriado. Pirimpia Polo de Santa Cruz de La Serra, talvez o Corinthians se enroscasse. Agora com o Bahia ele leva. Só de curiosidade, Confronto neste doméstico. momento tá o playoff da Sul-Americana, como ficaria? Botafogo e Vitória, LDU e Melgar, Bahia e Corinthians, Bucaramanga e Guarani do Paraguai, Bulu Bulu e Galo, Del Valle e Palestino, Tajeres e Grêmio, Sporting Cristal e Fluminense. Esse seria o playoff. Bulu e Galo, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia assistir Ia esse ser, jogo, né? Imagina. né? A tendência que Galo, Fluminense, vencendo em casa seus últimos jogos, eles passem direto, exatamente. não vão pro rebote. Mas hoje tem muito brasileiro ainda, né? Ou se eu fosse chefe, eu mandaria uma equipe para cobrir Tem o fato, a né? torcida do Bulu Bulu. o Como time será que- que eles gritam, o time né? que cai Bulu Bulu. O time que cai da Libertadores e vai pra Sul-Americana já chega lá desanimado, né? Por exemplo, o Bahia. Se ele cair da Libertadores, vai disputar a Sul-Americana. Não, Pro Bahia, acho Bahia que não. Não, tá bom. Tem uma O frieza Internacional, do que grupo. você- Aí tudo bem. Internacional. sim, aí Pô, pega. chega aí. Sim, aí tá na Libertadores. A não ser que pegue o Grêmio. Aí virou uma É confusão. um rebaixamento, né, cara? Então, mas Aí o que eu quero depois ele dizer, cai, o que tá na Sul-Americana, que tá em segundo. mas é melhor cair agora do que cair depois, Ele né? vai com Porque outra depois você moral, cai ele geral. vai animado, mesmo isso. o Corinthians, né? É isso. A não ser quem tava, quem não é brasileiro. Brasileiro fatalmente sente a queda para Sul-Americana. Mas a não ser quem estava, outros times da América Sim. totalmente Sporting por exemplo, Cristal, Cerro Tajeres. Tajeres vai vir firme para Sul-Americana. Trocou o técnico, contratou o técnico campeão chance, argentino. faz tempo. Não, já está em terceiro. Tem chance. Tem chance. Se empatar com o São Paulo, os dois resolvem, né? Então, tipo, eu acho que o Talheres, por exemplo, Talheres e Grêmio, dá jogo, cara. Agora bom. dá jogo. Então, alguns times, né, que caem, vêm na Sul-Americana uma possibilidade de ir um pouco mais à frente do que Fiquei na Libertadores. espantado com o Grêmio, cara, muito. Também. Impressionante. Caramba. Aqui, ó, o Thales Barreira fala: o jogo mais importante da semana é contra o. Não vou falar, eu quero que vocês falem qual que vocês acham. Do Corinthians. Da semana? Contando os três nessa Contando os sequência? três. Huracan pra mim. Ele vai falar Galo, mas eu acho Pra que mim, é o Huracan também. Por quê? Porque tem É o mais torneio desafiador. internacional, tem dinheiro envolvido. O que você acha, Márcio? O Massa vai ficar louco, mas é o Huracan. Qual que você acha, Márcia? Eu acho que é o Galo. O Thales Barreira também acha que é o Galo. Já perdeu muitos pontos no Brasileiro. Também acho.
Ele tá em oitavo, né? O Corinthians tá mal como visitante, é que ainda Itaquera vai sustentando. São 9 pontos pro líder. Mas o Corinthians é pra estar onde? O Corinthians tem que disputar vaga na Libertadores, né? Eu acho Tem que é estar essa. perto do não. sexto. Ele tá a 9 pontos. Não dá pra botar... Fala pro segundo, vai, meu. Quantos pontos pro segundo? É O isso. primeiro tá muito longe. Ah lá, olha, de novo abriu o bandeirão pro Corinthians, né? Não é pano, é bandeirão. Aí, ali? Aqui, ó. Ali aqui, também, ó. Não é nem o Vessa. Não, Olha lá, ó. Olha aí, ó. O Timão diretor. tem elenco para disputar 3 Entendeu? competições. É uma impressionante. Eu tô com você, Márcio. É É uma a terceira passada de- folha salarial e tem que É uma, chegar em é sexto. uma passagem de pano. Sexto Caiu tá da bom. Libertadores, Isso. tá na Sul-Americana. Tu vai pro rebolo da Sul-Americana, mas não, veja bem. Não. Eu não entendo esse voto de castidade. Eu só de queria humildade. lembrar que só ganha um brasileiro. Olha aí, ó, tá vendo? Só isso que eu queria Você só tá lembrar. vendo isso? Só Pelo ganha menos o um. Campeonato Brasileiro que eu acompanho só ganha um. Só ganha um, mas quem tem a O terceira Leitão maior aqui, folha o Leitão falou que o de... Corinthians está em reformulação. Certo, eternamente, né? Veja bem, se você tem até... Eu não entendo como que o próprio corintiano... Terça-feira a gente não sabe nem se tem Passa pano presidente pra- o clube. Eu tô falando calma. Não Isso é sabe nem outra se tem questão. presidente. Calma, Fala. caramba. Calma, nós Fala. vamos chegar lá. Fala, Entendeu? Massa. Eu tô com você Me nessa, arruma, Massa. o Renatão, me arruma uma flanela. Não é o Renato, é o Bala. Lá, Me arruma uma lençol. flanela. Flanela? Eu vou trazer a flanela Lençol, aqui trazer quando o for lençol. falar do Corinthians. Verdade. Cara, a gente estende a gente põe aqui embaixo, quando a gente Isso. zoom, a gente joga a joga flanela o aqui. Aquela lençol. laranja, flanela laranja. Flanela laranja. Meu, laranja. é isso, flanela Isso aí, tradicional. É né? boa, Massa, isso aí, hein? Mas- Vamos trazer. Eu vou trazer. Bora começar, não, porque o Corinthians, veja Joga bem, a flanela. gente já começa a lustrar a Isso. mesa aqui. Exatamente. Que Olha, passada de pano, é hein? impressionante, Põe aí no cara. GC. Massa, o Corinthians deveria estar na frente do Palmeiras. Fecha Não aspas. é isso que eu tô falando. Vocês Fala. têm tem um olhar bondoso, uma benesse, uma coisa com o Inclusive o Corinthians. Arnaldo. O Esporte Clube Inclusive o Arnaldo é super meio corintiano, Não. entendeu? Acho que ele faz cena com o São Paulo, porque o coração dele... A agenda do Corinthians Doutor, é super positiva. eu não me engano. Segunda-feira. O Arnaldo não é aconteceu corintiano. É o Arnaldo, boa. Doutor, eu não me engano. Não, tinha o Arnaldo é corintiano. Fala. Eu vou falar o palavrão da música. Que é isso, ô, que é Não, isso. não pode. Deixa eu falar, por favor. A agenda positiva que o vai. Massa tenta passar pra vocês, vou só dar o exemplo de ontem. Segunda-feira, dia morto no futebol, não teve notícia em nenhum clube. Caiu o chefe dos médicos do Corinthians. Essa é a agenda positiva. Eu não estou falando disso, de agenda nenhuma. Você que está Do colocando Corinthians. palavras na minha boca. O que eu estou dizendo é que é uma miserabilidade inacreditável para quem tem o jogador mais caro do planeta, é gordo Não Garrito. tem, não claro tem. que tem. O mais caro, não. Claro que Não, tem. mas tem o Memphis. Menino Ney, brasileiro. menino Não, Ney. mas tem o Ah. Memphis. Vai, tem o Memphis. Menino Bem, Ney. Salário não. O salário do Memphis é maior que o do Não Brasil. é, a discussão não é é. essa. Mas nunca. Salário nunca, é. Nunca. Salário Não sim. é. Não, a discussão não é essa. A discussão Bom, é que tem o tá, é o Memphis. segundo, Tem o beleza. Memphis. Vamos É o pegar a segundo. folha de É pagamento. o segundo. Fala segundo. Até isso, Vamos até voltar isso pra os bola. caras querem passar o pano. Ué, você. Até eu isso. tô passando uma Tá informação. bom, o Memphis joga de graça no Corinthians. Bom, vamos lá. Menino Ney ganha Tá bom. 21 pau e vai ser mais Não que é o de 4. salário. Mas vamos lá, vamos lá. Vai, Márcio, por Vamos favor. deixar claro aqui. Só um ganha. Só um vai ganhar. Não dá pra chegar lá. O Corinthians tem que estar em terceiro, quarto, brigar pra ser campeão, chegar em segundo. Por quê? Por quê? Eu queria entender. Por que vocês da imprensa jogam sempre tá tudo bem? É a questão da audiência? Vocês têm problema com a audiência? Vocês têm medo da audiência? Não. Da segunda maior torcida do Brasil? Cara, vocês serão mais respeitados se disserem o que pensam. Uma dica minha. Não é possível que o Corinthians viva com a sandália da humildade e voto de castidade e gasta o dinheiro que não pode pagar, gasta a terceira maior folha do planeta brasileiro, certo? Não, só um pode ganhar. Chegar em sétimo, tá bom. Eu não entendo isso, Pera, cara. mas ontem você Eu falou. não entendo isso. Você só explicou um monte de bagunça que é o clube, como que esse clube que é tão bagunçado e é verdade, vai lutar contra um Palmeiras, por exemplo, que é organizado nos pontos corridos, cara, porque com um você- trabalho de 4 Não, mas não anos. comparar com o você Palmeiras. gasta- Mas o Corinthians não podia estar um pouquinho melhor? É um Ô, começo põe a de- tabela do campeonato aí pra Sim, gente. contando tudo. Caiu da Libertadores, tá aí com o Pires na mão na Sul-Americana. Não era pra estar melhor. Pior que o Ceará. Esse é o meu ponto. Pô, porque a gente tá falando que o São Paulo tem que estar melhor. O
São Paulo que não tem nem jogado, Tá agora tem que estar classificado melhor. na Libertadores. Mas aqui a gente tá criticando quem fala bobagem do Zubeldia. A gente pondera que isso as sim, coisas são isso sim. boas. Não, o que eu quero... Mas eles não estão é em outros possível lugares, que vai. O São Paulo não e é o Corinthians. possível que vocês não achem que os Corinthians têm elenco melhor que o São Paulo, Tem. jogadores melhores que o São Paulo, Tem. mais dinheiro que o São Paulo e chegar em Por sétimo isso que a tá gente bom. aqui São nessa Paulo, não. mesa elogia o trabalho do Zubeldia tá bom. e o do Corinthians não tem tanto elogio. Em sétimo tá bom, mas não, mas só um ganha. Eu não entendo, é um passapanismo Não, eterno. mas assim, agora sem deboche. O Corinthians Não, eu não tô debochando, deve não. lutar por uma vaga na Libertadores pelo brasileiro, você não acha? Sim, e segue aqui com 13 pontos. Tá na briga. Você tá a 3 pontos da Libertadores. É uma vitória. Tem 9 isso é o jogos de mínimo, campeonato. é o mínimo. Ele tá fazendo o mínimo. Mas por que do que não... brasileiro. Mas você quer que ele lute pelo título? É claro, é o mínimo que satisfaz. É a terceira maior folha de pagamento. Vou fazer outra Estamos pergunta, falando então. do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu tô valorizando o Quem Corinthians. tem elenco melhor, o Cruzeiro Vocês ou o é que Corinthians? desvalorizam. Então, Quem esse tem o é um elenco bom- melhor, o esse é um Cruzeiro ou bom o Corinthians? ponto, esse é um bom Cruzeiro. ponto. Opa! Será? Não sei. O que eu acho Eu não que sei, você acha? talvez por essa O questão. Corinthians tem 233 atacantes, 83 Não tem, mil volantes. não Claro que tem. Só pô. volante. Esse é um Claro que Atacante tem. Tem uma Tem zaga mais Thales fraca, Magno, mas tem fala. Romero, tem Mas aí, Mendes, tem Yuri talvez, Alberto. essa questão da largada ruim do Cruzeiro, diferentemente do Corinthians, que vai ter chance até a última partida, o Cruzeiro já largou o Sul-Americano há algum tempo e eu acho que ele... E tem muita gente falando, porque o Palmeiras e o Flamengo, sobretudo o Palmeiras, já vão fazer os confrontos mais difíceis antes do Mundial. O Cruzeiro também vai fazer muito confronto difícil antes do Mundial, né? Ele já jogou com o Flamengo, vai jogar com o Palmeiras, já jogou contra o Atlético. Bom, é isso aí, mano. Só que faltava, cara, um palmeirense querer dar pitaco no que o Corinthians deve ou não fazer, mano. Cara, na moral, é absurdo isso daí. Então, mano, amanhã é um jogo difícil contra o Grêmio Novo Horizontino aí, ainda sem Memphis, sem Garro, talvez com o Mateuzinho ali. Tá botando de recuperação, de transição, agora já treinando em campo, como a gente viu. Então, jogo difícil. O jogo aí que, cara, o empate já tá bom para levar pra Neoquímica Arena, já que o Novo Horizontino lá é chato, é um time difícil ser batido lá na casa deles. É um time bem organizado. Não vai achando que o time vai lá e vai dar goleada. Pode acontecer futebol, mas a tendência é que seja um jogo difícil, truncado, 1-1, 0-0. E porventura tiver alguma derrota, não perder por 1-0 ali para poder trazer pra Neoquímica Arena, com o time vivo aí, pra próxima semana, né? Não, próxima semana é Huracan, né? E falando Sul-Americana, Huracan, jogo difícil também, porém, parece que os caras têm um jogo de semifinal de Copa da Argentina 3 dias depois, então pode ser que eles venham com o time reserva. E também não quer dizer muita coisa, né? Pode vir com o time reserva, time sub-15, que o jogo vai ser difícil de qualquer jeito. O Corinthians consegue transformar qualquer jogo fácil em jogo difícil. Então, independente do time que os caras vierem. Se não me engano, quem que veio com o time... Acho que esse mesmo Huracan, cara, veio com o time praticamente... Mano, o terceiro reserva, achei que ganhou da gente por 1-0. Se não me engano, ou foi o Racing do Uruguai. Não tô lembrado agora. Acho que foi o Racing do Uruguai que veio com o terceiro reserva ali e perdeu só de 1-0. Então, o Corinthians consegue complicar jogos fáceis, mas ainda tem chance para se classificar. Depende do Corinthians na Sul-Americana para avançar a próxima fase. Então é isso. Deixa seu like, comenta aí o que você achou do vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.